aí é Sagres, não, é Sagres. Então, ele está hoje aqui entregando totalmente a Deus. E para isso vamos chamar aqui a irmã Alessandra, que terá uma mensagem musical. O irmão pode sentar. Amém. Vamos firme. Essa criação um pouquinho mais de uma vez, né? Tá alto, Isso agora. Amém. Ensina aos filhos. Depois do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus. E outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrida alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. O Senhor Jesus, ele não deixou dúvidas quanto a esse aspecto. Na verdade,
O Senhor Jesus, prevendo que Satanás lançaria essa armadilha em muitos lugares, o Senhor Jesus ele deixou aqui uma parábola justamente para dissipar qualquer dúvida com respeito a esse assunto. Quando a gente recorda essa parábola, a gente entende então que esperar a perfeição de todos na igreja é um engano. Isso não existe. Ainda estamos na terra. O céu, estamos aguardando, nos preparando para a eternidade, mas o céu não é aqui. O céu sim, ele começa no coração daqueles que se abrem para a palavra de Deus. O céu começa com aqueles que recebem Jesus no seu íntimo. Mas o mundo que o rodeia, as pessoas à volta dela, continuam imperfeitas, continuam com desafios, continuam com fraquezas, continuam com dificuldades. Ou seja, o céu, a nossa volta, não chegou ainda. Estamos caminhando e nos preparando para ali. O Senhor Jesus, ciente de que essa seria uma armadilha perigosíssima, Ele deixou para nós então essa parábola tão conhecida, né, do joio e do trigo. Interessante que Mateus capítulo 13, verso 24, outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Interessante, Jesus não poderia, Leandro, ter sido mais claro do que foi. A casa de Deus é comparada a uma grande lavoura de trigo. Porém, o Senhor Jesus é claro, não é só trigo que tem nessa lavoura, tem joio também. E é interessante que o joio físico se parece demais com o trigo. No seu desenvolvimento, quando é plantado, no seu crescimento, ele é idêntico ao trigo. Diz os entendidos que a diferenciação só aparece quando ambas as plantas estão maduras para a colheita. Aí sim dá para se ver a diferença clara de uma coisa para outra. Mas enquanto isso não acontece, são duas plantas iguais. E é interessante que os servos da fazenda sabiam, talvez pela experiência de agricultores que tinham, eles até conseguiriam identificar o joio e arrancá-lo. E foram pedir ao dono da fazenda permissão: podemos fazer isso? E qual foi a resposta do dono da fazenda? O dono da fazenda nessa parábola é uma representação de Deus. E a resposta foi clara: não, absolutamente não. Só pelo risco de algum trigo sair junto com o joio quando arrancado, faz com que o dono da fazenda dê essa ordem: deixar crescer juntos. Joio e trigo crescem juntos na igreja. Agora é interessante que o joio físico, ele nasce joio, se desenvolve como joio e vai morrer como joio. O joio planta. Agora, os seres humanos que a palavra de Deus compara ao joio, esses, queridos, se um dia são joio, não significa que serão joios até o final da vida. O joio espiritual, à medida que ele se converte, que ele confessa os seus pecados, que ele escolhe o caminho da humildade, da submissão, da entrega total da vida a Jesus, Deus, através do seu poder, transforma o joio espiritual em trigo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aquele que a gente acha que é joio hoje, amanhã poderá ser o trigo precioso de Deus. E aquele que se acha trigo, que começa a se achar muito, né? E deixa de vigiar, deixa de orar, de repente o inimigo começa a ter vantagem outra vez na vida dessa pessoa. E essa pessoa tem um risco, mesmo que tenha sido trigo puro de Deus um dia, ela pode se transformar num joio. E eu vejo nessa realidade uma das razões pelas quais Deus é enfático: não. Como eu vou colher o joio? Como é que eu vou me livrar, executar juízo sobre o joio, se esse joio pode virar trigo? Né? E se eu mexer com esse joio, pode ser que ele ameace a salvação do trigo que está crescendo do lado dele.
Agora é lógico, quando o joio tira o seu disfarce, né? Quando o joio tira a sua postura de fingida e revela quem na verdade é, aí a própria palavra de Deus deixou tudo direitinho, as instruções, como lidar quando a pessoa se manifesta declaradamente contra os princípios de Deus, contra a autoridade da igreja, contra o estilo de vida que Deus designou para os seus seguidores aqui na terra. Então, meu querido irmão Leandro, que Deus livre você sempre dessa perigosa armadilha, né? E se algum momento, infelizmente, um joio pisar no teu calo, for desleal com você, praticar qualquer injustiça contra você, que você possa lembrar que o que Deus espera da tua parte é que você ore por ele. Sabe, que você ore, interceda pela pessoa e diga: Senhor, se essa pessoa não acordar a tempo, se essa pessoa não se converter, Senhor, ela vai se perder. Tem misericórdia dela, abre os olhos dela para que ela enxergue o quanto o inimigo a está usando para fazer com que eu desanime dos teus caminhos. E, querido, a maior arma que nós temos contra o diabo é a oração. Sabe, a oração intercessória, a oração em busca do perdão, em busca da paciência, em busca da resignação, em busca da misericórdia, em busca do bem daquela pessoa que está tentando nos prejudicar de alguma maneira. Então, o antídoto para essa armadilha, essa primeira armadilha, é a oração contínua, principalmente a oração intercessória. Agora, a segunda armadilha, tão perigosa quanto a primeira, são as doutrinas humanas que volta e meia surgem no seio da igreja parecendo doutrina de Deus. É aquilo que a gente chama de heresias, aquilo que a gente chama de dissidência. E é interessante que a palavra de Deus ela deixou aqui advertências muito claras com respeito a esta segunda armadilha também. Nós encontramos aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 8, carinhosamente a palavra de Deus nos orienta, Leandro: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Interessante. A palavra de Deus nos advertindo. Por quê? Porque Satanás ele é especialista em fazer a imitação da verdade. A gente põe um copo d'água na frente da gente, um copo de cachaça, os dois são exatamente iguais, exteriormente falando. A gente olha, os dois são líquidos incolores, são líquidos transparentes, né? da mesma composição aparente, a mesma apresentação física. Porém, quando levada até a boca e tragada, é que se vê a diferença. Enquanto um líquido renova, refrigera e refresca e mata a sede, o outro provoca a morte. E assim é o que o diabo tem feito. Ele tem semeado no seio da igreja, volta e meia, doutrinas errôneas, distorção da pureza bíblica, da doutrina verdadeira da palavra de Deus. Alguns exemplos a gente costuma citar. Temos, até no dia que fomos ali conversar na tua casa, a gente falou um pouquinho da Trindade, né? A Trindade é um quadro que a Bíblia revela, mas não explica. A Bíblia fala que o cristão é monoteísta, adoramos um único Deus, mas esse unicíssimo Deus se revelou a nós em 3 pessoas. Como entender isso? É impossível entender. O ser humano não temos capacidade para entender isso. Mas é a revelação da palavra de Deus. Então tem que ser aceitada pela fé. E infelizmente, volta e meia, o inimigo entra no coração de alguém orgulhoso, alguém muito vanglorioso assim da sua sabedoria, da sua habilidade, que resolve querer explicar aquilo que Deus não explicou e acaba desenvolvendo teorias humanas, carnais, rudimentos, vãs filosofias, que acabam fazendo com que as pessoas se apartem da fé verdadeira. Então, Leandro, que você se conserve humilde na presença do Todo-Poderoso, fazendo uso daquilo que Deus te revelou para a tua salvação. Como costumamos falar, a Bíblia não traz resposta para tudo. A Bíblia não abrange todos os assuntos importantes da humanidade, não.
A Bíblia Sagrada, Deus revelou nela apenas o suficiente para a nossa salvação. Tá certo? Tudo que é necessário para a salvação está revelado ali. Mas a totalidade da revelação divina passaremos a eternidade e não esgotaremos a compreensão da perfeição de Deus, da criação de Deus, do caráter de Deus e do seu infinito amor, morrendo a favor de uma raça que não merecia esse gesto tão magnífico de misericórdia. E interessante que um outro texto traz uma advertência ainda mais severa quanto a isso. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ah, queridos, quando eu leio um texto desse eu estremeço, sabe por quê? Porque estamos vivendo no final dos tempos. O tempo do fim está à nossa volta, estamos vivenciando esse período. E a palavra de Deus é clara que nesse período que é o nosso, que é hoje, infelizmente alguns apostatariam da fé. O que é apostatar mesmo? Abandonar a fé, abandonar Jesus, abandonar a comunhão com Deus. E por que apostatariam da fé? Por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí em diante o apóstolo Paulo descreve alguns detalhes daqueles que infelizmente são usados pelo inimigo para fazer o desencaminhamento. Infelizmente eu não vi exceção para uma situação que a gente observa. Todos aqueles que se erguem, sabe, proclamando uma nova doutrina, uma nova luz, um novo ensinamento, a maioria esmagadora deles, infelizmente, fazem aquilo como um meio de sufocar pecados inconfessáveis, sufocar uma vida toda distante de Deus. E por estarem distantes de Deus, infelizmente se deixam dominar pelo orgulho, pela exaltação própria, por essa síndrome de ser líder, de ser cabeça, de ser expoente, de ser admirado, de ter seguidores, de ter adeptos. Mas a maioria esmagadora de vezes, essas pessoas que se erguem para acusar a igreja, para dizer que a igreja está ensinando errado, que a igreja desviou, que a igreja está errada, são pessoas que abrigam no seu coração pecados inconfessáveis. E eu estou para ver ainda uma exceção e não descobri ainda. Ao longo do meu tempo da igreja eu não vi exceção, infelizmente, para essa situação. Mas Leandro, finalmente temos a terceira armadilha. Eu penso que essa daqui é a pior de todas. É a mais complicada, porque é uma armadilha muito sutil. É uma armadilha aparentemente inofensiva. É uma armadilha aparentemente que não traz assim graves consequências, pelo menos de forma imediata. Essa terceira armadilha nós vamos chamar de religião só de final de semana. Essa armadilha é perigosíssima, Leandro. É muito complicado. Tem pessoas que resumem toda a sua vida com Deus em frequentar o culto do sábado de manhã e mais nada. Bota o pé da calçada para a rua, passa a semana inteira como se Bíblia não existisse, muito menos lição, e nem igreja, e nem obra de Deus, sabe, nem plano de Deus. Passa a vida inteira correndo atrás do vil metal, correndo atrás da sobrevivência, correndo atrás dos problemas, o lazer, tantas coisas que competem a nossa atenção hoje, tanta coisa que aparece para distrair nossa atenção. E infelizmente hoje temos um segmento numeroso de religiosos que estão resumindo a sua vida com Deus apenas frequentando o culto do sábado de manhã, né? E eu posso dizer com toda certeza que essa é uma armadilha perigosíssima, a religião do final de semana. Por que isso é uma armadilha? O Senhor Jesus deixou tão claro aquele texto tão conhecido por todos nós, Mateus 28, 20, quando ele diz, eis que estou convosco. Será que Jesus disse, eis que estou convosco todos os sábados pela manhã, domingos e quartas à noite, quando você vai na igreja, até a consumação do século?
Não é isso que Jesus falou. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, né? Eu poderia dizer, poderíamos parafrasear o que Jesus falou: eis que estou convosco todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos da tua vida. Estou convosco todo o instante, até a consumação dos séculos. Queridos, a implicação dessa frase de Cristo é clara. Se Jesus está conosco todos os dias, não deveríamos nós também estarmos com Ele todos os dias? É como se a Bíblia dissesse assim, é como se Jesus dissesse: Leandro, o meu braço, a minha mão está estendida a você todos os dias, Leandro. Todos os dias eu estou contigo. Todos os dias eu estou disposto a conduzir a tua vida, dirigir os teus passos, te instruir, te livrar, te capacitar para os desafios, te dar vitórias, te dar experiências enriquecedoras de crescimento, de desenvolvimento. Todos os dias eu estou disposto a fazer isso, Leandro. E a única coisa que eu espero, Jesus diria hoje, é que você corresponda com o meu gesto. Se alguém estende a mão a você educadamente para te cumprimentar, o que você espera da outra parte? É que a pessoa corresponda, não é verdade? É que a pessoa também estenda a mão para corresponder com esse gesto educado. Jesus tem a sua mão estendida todos os dias para cada um de nós aqui nessa tarde. Temos nós estendido a nossa mão todos os dias a Cristo, correspondendo a esse gesto educado da parte dele, tá certo? Porque o assistir do culto na igreja é apenas um aspecto da vida religiosa, um aspecto, nada além disso. Importante, relevante, essencial talvez, mas não único. A vida religiosa não é apenas escutar sermão. A vida religiosa vem o significado dela, da própria essência da palavra religião, que é religar o ser humano com Deus. Pressupõe, queridos, uma intimidade, uma amizade com Deus que ultrapassa os limites do portão da igreja para a rua. A gente vem na igreja com Deus, adora a Deus na igreja dele, na comunhão com Ele, mas quando saímos, carregamos Deus conosco. No nosso trabalho, na escola, dentro de casa, principalmente dentro de casa, isso é essencial. E eu nunca vou esquecer, acho que já devo ter contado isso aqui, quando eu era comportor, fui comportor 14 anos da minha vida, e a gente batendo palma de casa em casa, tal, porta em porta. Eu nunca vou esquecer uma ocasião que em Itaquaquecetuba, aqui perto, eu tinha acho que 18 anos de idade, um ano de igreja. Eu bati palmas, mas o portão era muito alto, o portão vinha no meu queixo aqui, e não dava para ver o lado de lá, do quintal. Eu tinha que ficar na ponta do pé para poder olhar uma casa lá no fundo, e eu já até sabia o nome da mulher, e aí eu estendi o bração por cima do portão e batendo palma bem desconfortável, bem desajeitado ali, batendo palma por cima do portão. Aí daqui a pouco vem aquela senhora assim, com uma cara meio tensa, assim, meio brava, e chegou, se aproximou: o que você quer, moço? Aí eu disse assim: boa tarde, senhora Isabel, é um prazer cumprimentá-la, e com o bração por cima do portão estendi para ela, assim, bem esticado, na ponta do pé, e ali, e a mulher de braço cruzado, me olhando com cara feia: não quero nada não, moço. E como é que você sabe meu nome? E eu com o bração: mas dona Isabel, a senhora é muito querida aqui na vizinhança. Já visitei o seu Antônio, o seu Marcos, a dona Maria, tal, e é um prazer falar com a senhora também, tudo bem? E a mulher ali, de braço cruzado. Queridos, estender a mão é fácil, é muito fácil, mas recolher depois, parece que ela fica pesada, sabe? Você fica numa vergonha, você fica tão perdido. E eu nunca mais esqueci dessa história, porque eu senti na pele o que significa a gente se dirigir a alguém com educação e essa pessoa trata a gente com indiferença, com desprezo. Eu fico imaginando Jesus passando por isso todos os dias, quando se dirige a muitos de nós aqui nessa tarde. Queridos, não deixemos que isso continue acontecendo, que nós possamos corresponder com Jesus todos os dias. Jesus estende a mão, vamos estender a nossa. Ainda bem que naquela ocasião, aí a mulher não queria nada mesmo, e eu sem graça, não queria me dar a mão, com a mão balançando ali, não me deu a mão. Aí eu recolhi com aquela vergonha terrível,
E aí eu pensei, tá tudo perdido mesmo. Falei, dona, é o seguinte, ó, tô vendendo esse livro aqui. Aí botei por cima do portão Vida de Jesus, abri umas páginas. Aí ela falou, mas eu já te falei que eu não quero nada, né? Tipo assim, tá insistindo? Aí Deus foi tão misericordioso que naquele dia, aí encostou um carro na porta dela. Ela olhou pela frestinha do portão, ela viu o barulho do carro, olhou pela frestinha, e quando ela viu, ela mudou o semblante e disse, nossa, o meu filho acabou de chegar. Era um domingo cedo. Aí ela disse assim, a minha nora largou meu filho, abandonou meu filho com 3 crianças. E o meu filho está numa situação, falou assim, do nada para mim, eu com o portão por cima ali, o meu filho está numa situação difícil. Eu acho que esse livro vai ajudar ele a educar os filhos dele. Quando que é esse livro, moço? Eu não tinha falado nem 5 minutos, estava lá, já dando por perdido aquele tudo já. Aí falei, nossa, mudou da água para o vinho o negócio. Minha senhora, aí ela falou assim, mas fala logo e marca meu nome, mas vai logo para ele não perceber, eu quero fazer uma surpresa para ele. Eu quero dar esse livro de presente, fala de Jesus, acho que vai ser útil para ele educar as crianças dele. E graças a Deus que Deus me livrou daquela precipitação daquela vez, né? Porque depois eu aprendi, você nunca estende o bração para um desconhecido assim do nada, né? Você tem que disfarçar, né? Tudo bem? Sempre em curva, né? Tudo bem? Tá certo? Se a pessoa corresponder tudo bem, opa, vai lá e pega. Tudo certo? Para não passar vergonha, né? E graças a Deus que deu tudo certo. A mulher encomendou o livro, recebeu, pagou direitinho. Quem sabe vai encontrar aquela mulher, o filho, os netos lá no céu, um dia, né? Para a glória de Deus. Mas, Leandro e irmãos e amigos aqui nessa tarde, tomemos cuidado com essa terrível armadilha que é a religião só do final de semana. A vida confiada a Jesus 24 horas por dia é uma vida segura e tranquila. Não cometamos essa tolice, sabe? De achar que a gente pode viver uma parte do dia longe de Jesus, uma parte da semana longe de Jesus, e voltar para Ele só naquela horinha ali para desencargo de consciência, voltar para Ele só na conveniência. Não. Deus quer nos dar uma estabilidade, sabe? Deus quer libertar você, Leandro, dia a dia de toda ansiedade. Deus quer libertar você dia a dia de todo medo. Deus vai permitir, quem sabe, provas diversas na sua vida, em várias situações, para que você desenvolva a confiança plena nele, que você aprenda a descansar no poder dele, sabe? Então toda hora que vier uma situação difícil, uma contrariedade, um desafio, uma provação, seja lá o que for, que você possa parar e refletir e decidir: Senhor, eu já entreguei o meu coração a Ti, entreguei a minha vida a Ti, o meu destino a Ti. Agora veio esse problema, agora veio essa dificuldade. Senhor, me livra de querer enfrentar isso na minha própria força. Senhor, me ajuda a permanecer em comunhão contigo, a descansar no Teu poder, nas Tuas promessas que jamais falham. E aí, Leandro, Deus vai transformar você numa testemunha poderosa dele, dos livramentos dele na tua vida. E através desses livramentos que ele vai fazer na tua vida, das bênçãos que ele vai derramar na tua experiência, Deus vai usar tudo isso para trazer muitos outros aos pés da cruz, para ganhar muitas outras almas para o reino de Deus. Por isso, Leandro, a necessidade de que pratiquemos também aquela oração de Salmo 90, 12. Ensina-me, Senhor, ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O autor dessa oração foi Moisés. E é interessante que o próprio Moisés, ele teve a tentação de também conduzir a religião dele só para de vez em quando, né? Moisés, ele teve que tomar uma decisão importante na vida dele. E eu acho interessante essa descrição que é feita aqui em Hebreus, capítulo 11. Se você quiser conferir na tua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 24. Interessante a decisão que Moisés tomou na vida dele para não cair nessa armadilha da religião só do de vez em quando, né? Só da conveniência. Hebreus 11, 24 diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas,
do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Interessante a decisão de Moisés. Moisés renunciou os prazeres que o mundo da sua época oferecia, renunciou cargo, renunciou salário gigante, renunciou conforto, renunciou helicóptero, navio, carro do ano, casa na praia, e tudo que é honra e tudo que é homenagem. Ele renunciou tudo isso a favor de Jesus. Moisés não caiu nessa armadilha da religião só de vez em quando, só no final de semana. E agora eu pergunto, o que Moisés ganhou com isso? O que Moisés ganhou com isso, queridos? Ter renunciado os tesouros do mundo, as honras do mundo, e escolhido andar com Jesus 24 horas por dia. O que ele ganhou com isso? Mateus capítulo 17 mostra para a gente o que foi que ele ganhou. Mateus capítulo 17, quando traz aquele famoso relato da transfiguração, interessante, o verso 3, né? Diz que o verso 2 fala que Jesus ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram a Jesus. Quem que apareceu a Jesus naquele monte da transfiguração? Quem foi que apareceu a Jesus, hein? Elias e Moisés. Olha que interessante, o Moisés, aquele Moisés que renunciou à religião só no fim de semana, aquele Moisés que preferiu Jesus 24 horas por dia, aquele Moisés, ele ressuscitou, como símbolo daqueles que mesmo mortos, também ressuscitarão na volta de Jesus. Moisés agora ressuscitado, vivinho, transformado, glorificado, apareceu e conversou com Jesus naquela ocasião do Monte da Transfiguração, né? Moisés, Elias e o próprio Senhor Jesus. Agora, queridos, a pergunta que não quer calar: e se Moisés resolvesse conduzir a religião dele só no final de semana? E se Moisés tivesse escolhido as glórias do Egito, seus prazeres, riquezas, onde Moisés estaria? Existe uma história real que certa vez eu li, que mostra onde Moisés estaria se ele tivesse caído na armadilha da religião só no final de semana. Diz que na década de 1950, um grupo de arqueólogos encontrou no Egito uma múmia. Descobriram que tratava-se da múmia de Tutmés II. Vocês lembram quem foi Tutmés II? Alguém já ouviu falar de Tutmés II? Eu vou dar uma pista. Tutmés II foi filho de Hatshepsut. Já ouviu falar de Hatshepsut? A mãe de Tutmés II chamava Hatshepsut, né? Talvez a pronúncia seja mais complicada que essa, mas é a forma como eu consigo pronunciar. Encontraram a múmia de Tutmés II, filho de Hatshepsut. Hatshepsut, queridos, segundo os arqueólogos, segundo a tradição, segundo os estudiosos, essa Hatshepsut teria sido a filha de Faraó que teria encontrado Moisés no cesto à beira do rio. Interessante. Hatshepsut, a mãe adotiva de Moisés, mãe de Tutmés II, grande faraó do Egito, cuja múmia foi encontrada na década de 50. Queridos, Moisés é que era para ter sido o faraó do Egito, e não esse Tutmés II. Moisés é que estava sendo preparado para ser o grande governante, com todas as honras e todas as glórias desse mundo. Às vezes eu fico pensando, Leandro, e se o inimigo, usando os agentes dele aqui na terra, chegar para você e dizer: Leandro, se você renunciar à tua fé, se você renunciar a essa obediência que você tem à lei de Deus, ao sábado, o dia do Senhor, a comunhão, você vai ser o encarregado geral da empresa, né? Na verdade você vai ter até uma sociedade na empresa, casa, comida, 30 milhões por mês, fora os tiques. Já imaginou o que você vai fazer, meu filho? Moisés não titubeou, né? Moisés não vacilou. Interessante. Moisés renunciou ao trono a favor do seu irmão Tutmés II. Tutmés II é que ocupou aquela posição. Quando os arqueólogos fizeram esse achado, comemoraram. Eram arqueólogos ingleses, estavam lá no Egito explorando as múmias ali. E eles decidiram carregar aquela múmia de Tutmés II
para a Inglaterra, para o Museu da Inglaterra. Porém, naquela ocasião, o governo egípcio havia proibido a saída de relíquias do país. E o que... Aqui na frente, os votos. Eu vou ler os votos e o Leandro. Leandro, você crê em Deus, Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Aceita a morte de Cristo como pagamento de seus pecados? Sim. Aceita um novo coração que Jesus lhe deu em lugar de seu coração pecaminoso? Crê que Jesus está no céu e é seu melhor amigo? Crê que Ele lhe concedeu o Espírito Santo a fim de que possa obedecer-lhe? Crê que Deus deu a Bíblia como seu guia mais importante? Sim. Mediante a habitação de Deus em você, deseja obedecer os 10 mandamentos, que inclui a observância do 7º dia da semana, o sábado. Deseja ajudar a maior número possível de pessoas a estarem prontas para a breve volta de Jesus? Sim. Crê que em Deus concede as capacidades especiais a seu povo e que o espírito de profecia foi dado aos seus escolhidos? Deseja ajudar a igreja de Deus em sua influência, esforços e dinheiro? Deseja cuidar do seu corpo porque o Espírito Santo habita nele agora? Pelo poder de Deus, deseja obedecer aos seus princípios fundamentais da Igreja Adventista do 7º dia? Deseja ser batizado para mostrar às pessoas que é um cristão? Deseja ser um membro da Igreja Adventista? Com esses compromissos, nós nos dirigimos à igreja. Quem aceita Leandro como novo membro dessa igreja? Deus abençoe a todos. Nesse momento, os irmãos curvem as suas frontes. Eu e o Leandro vamos nos ajoelhar e vamos fazer a oração, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade nesse dia de hoje, Deus, estar presente nesse santuário, Deus, compartilhando dessa decisão de Leandro, Deus, de descer às águas batismais, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bondade e a tua misericórdia que é constante em nossas vidas, para a vida dele, para a vida da família dele e para a vida de todos aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, para estar, Deus, apoiando nessa decisão, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que seja com ele nessa caminhada, Deus. Sabemos que é uma caminhada que não é fácil, mas que sabemos que também, que através da tua graça, através da tua misericórdia, tu estará com a vida dele, Deus, orientando, dando entendimento e sabedoria para cada dia, Senhor. Amém. Te pedimos, ó Deus, que nesta noite, Deus, que se aproxima, rogamos, ó Deus, pela tua graça de todos aqueles que estão presentes como membros dessa igreja, Deus, possa estar orando e auxiliando ele, Deus, naquilo que for necessário, Deus, para o crescimento da vida espiritual, Senhor. Amém. Senhor, nós te rogamos, ó Deus, que esteja, ó Deus, com todos os familiares dele também, ó Deus, com aqueles que ainda não tiveram uma decisão ao seu lado, mas que através da tua graça, através da tua misericórdia e do Espírito Santo possa estar atuando na vida deles, para que eles possam também um dia fazer essa mesma decisão, Senhor. Amém. Nós te louvamos, Deus, pela vida dele e te agradecemos e te entregamos em tuas mãos nesta tarde, Senhor. Nós te louvamos e tudo isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Podendo entrar ao pé. Acredito que podemos tocar enquanto ele entra, ó que belos hinos e outros hinos relacionados ao batismo.
precisava nem chamar mesmo, que os familiares possam vir à frente, testemunhando aí a vitória do Leandro. Todos os familiares que quiserem, por favor, vamos apoiar o Leandro nesse momento. Muito bom. Mateus, Gabriel, estão animados com a vitória do papai? Se Deus quiser, logo, logo estarão sendo batizados também, né? E a avó está aí, só acompanhando, torcendo e apoiando, né? Quem sabe a avó é voz, da glória de Deus. Muito bom. E para honra e glória de Deus, antes da consumação aqui do batismo do Leandro, nós ouviremos ainda uma linda mensagem musical. Meus irmãos, vamos todos juntos aqui acompanhar. Percebo que errei por andar tão distante, caminhando, pensei por onde eu nunca deveria andar. Conheces o meu coração quebrantado, os sonhos que sonhei que ficaram frustrados, a dor que senti, o peso da culpa que me fez sofrer. A minha esperança e tudo que eu vi se perder ante os olhos meus, mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos, e tudo então
Pai Celestial, te agradecemos pela vida do Leandro. Te agradecemos pela maneira graciosa e poderosa que o Teu Espírito Santo tem trabalhado na vida do Teu servo. E te agradecemos, Pai, pela decisão bonita do Leandro de retornar aos Teus caminhos, de renovar a aliança da entrega da vida dele ao Senhor. Portanto, meu querido irmão Leandro, em conformidade com a tua fé, como símbolo do perdão de todos os seus pecados e início de uma nova vida nos caminhos de Jesus, como servo de Jesus, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Família adventista. Eu estava conversando com ele ali agora, você viu? Rapidinho, hein? Fiz uma pergunta para ele. Falei, você vai frequentar aqui ou Monte Carmelo? E infelizmente ele respondeu que vai frequentar Monte Carmelo. Amém. Fazer o quê, né? Mas ele falou assim, lá está precisando. Eu falei, aqui também. Aqui ele já tinha até emprego garantido. Quanto mês? Só faltava salário, tem dois? É. Só faltava o salário, né? Eu só ia acertar o salário. Mas o emprego aqui já estava garantido. Comprou o passe já. Já comprou o passe. Está comprando o passe. Entendi. Meu empresário. Vamos convidar aqui os anciãos. Almir, Delvo, Richard. Lucas. Não tomando um emprego. Ele vai ter que voltar aqui um outro dia para receber o certificado e o kit. Mas hoje nós vamos dar aí para ele, não sei se ele tem, você tem essa coleção já? Não.
Então, depois que você lê tudinho ela, você pode passar para outro. Espírito de profecia, alimento espiritual. Então aqui recebe os cumprimentos dos nossos anciãos. Leandro, se você é Augustinho, né? Augusto, como chama a avó, né? Se você por algum acaso estiver faltando emprego lá em Monte Carmelo, estiver sem fazer nada, pode vir aqui para o Gogo que tem trabalho. Tá? Para você, hein? Só não tem salário. Tem trabalho, tem bastante trabalho. Pode pensar, viu? Então, irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar mais um hino, 518, e depois o Leandro vai